Pois é, meus amigos, derrota que deixa nossos planos frustrados por enquanto na Conmebol Libertadores. Hoje, às 7 horas, Inter e Nacional se enfrentam lá no Uruguai. Iniciando por aqui mais um resumão de informações e opiniões sobre o Bahia no canal SBTV. Eu me chamo Neto, bora lá para mais um conteúdo. Antes de qualquer coisa, peço seu apoio rumo aos 100 mil inscritos. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para receber todas as novidades. Será muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV. Chega junto e faça parte. O Bahia perdeu 3 jogos seguidos pela primeira vez na temporada em 2025, cara. Realmente uma sequência muito ruim do Bahia. E a sensação que a gente tem é que o resultado em casa contra o Nacional pesou muito, né? E a gente já poderia estar classificado com tranquilidade com aquele triunfo, com aquela situação, dependendo até de ficar mais tranquilo nesse jogo da Colômbia, né? Com empate, até sonhar, né? De 2 empates aí contra Nacional e Internacional para poder se classificar com uma pontuação importante. Mas a derrota contra o Nacional do Uruguai, ela impacta bastante nos nossos planos e fica essa sensação, né? De que isso pode custar caro no futuro. Aliás, já está custando caro. E falando sobre possíveis cenários aqui pro jogo de hoje, o grupo do Bahia pode ficar assim, caso o Inter vença, caso o Nacional vença e caso haja um empate. Caso o Internacional vença o jogo, ele vai a 8 pontos, o Bahia vai a 7 ainda em terceiro colocado, o Nacional fica com 4, já que o Atlético é o líder. Aí, caso o Nacional do Uruguai vença, empata com o Bahia em número de pontos e o Inter fica em último. E aí, é uma possibilidade do Bahia vencer, né? O Internacional para se classificar na última rodada do Beira-Rio e conseguir um saldo de gols diferente, né? Porque aí se o Nacional vence o Atlético lá no Uruguai, as coisas podem se complicar em relação a saldo de gol. E se acontece um empate, aí as coisas ficam mais emboladas ainda, né? O Inter vai a 6, o Nacional a 5 pontos e o Bahia fica ali perigando, né? Ainda dependendo de, inclusive, podendo terminar em quarto, caso não vença ou até perca para o Internacional no Beira-Rio. A gente continua sonhando sempre, né? Mas nos deixa muito triste e chateado a forma com que o Bahia entrou em campo no dia de ontem lá na Colômbia. Inclusive, vamos conferir um trecho da coletiva de Rogério Ceni aqui, publicada pelo Globo Esporte. Vai ser necessária ser buscada lá na partida contra o Internacional, muito possivelmente precisando vencer o jogo de lá. O que fazer de diferente para conseguir essa classificação tão sonhada? Olha, nós temos que jogar como a gente sempre tentou. A gente foi lá contra o Palmeiras, sofreu bastante, porque as equipes que a gente enfrenta, pela competição que a gente joga, elas também têm qualidade, né? Eu acho que talvez o pecado nosso foi a derrota para o Nacional em casa, os últimos 30 minutos. Foi acho que os 30 minutos que nós não jogamos bem a competição. Hoje, nós enfrentamos uma equipe que traz sempre dificuldades para todo mundo que vem aqui. E contra o Inter, nós vamos continuar dentro da nossa maneira de jogo, como nós enxergamos. O Inter foi competitivo contra a gente jogando em Salvador. Nós precisamos também ser competitivo contra o Inter, aproveitar melhor, criar as oportunidades, aproveitar melhor, tentar fazer o gol. Porque são todos jogos grandes, jogos difíceis, jogos que, primeiro, a competição que a gente não estava tão acostumado. Mas eu acho que nós temos chance, temos possibilidade e nós vamos até o último. O Bahia não desistiu em 23 contra o Atlético Mineiro, não desistiu em 24 quando precisava ganhar a última rodada para estar na pré-Libertadores. Atravessou as fases de pré-Libertadores sempre fazendo bons jogos. Eu acho que os primeiros minutos que nós jogamos mal foi contra o Nacional e hoje é um jogo equilibrado, difícil. Eu acho que nós fizemos o possível, mas não foi suficiente para... Quando nós tivemos lute para atacar o espaço, nós não conseguimos fazer, ter as oportunidades claras de gol. Vai ser necessário. Assim, eu entendo a escalação do Lúcio, né? Como ele diz aqui em relação a atacar espaço, né? Mas, cara, o Bahia não correu nada no primeiro tempo, não conseguiu dar um chute a gol no primeiro tempo. Aliás, os 2 chutes que o Bahia deu foram a partir dos 44 ali com o Juba e com o William José. Então, assim, é complicadíssimo assim, essa análise, porque a gente sabe que era uma decisão, valia a vida do Bahia, então a gente esperava uma postura diferente da equipe. E o Márcio Martins soltou um verbo em relação ao Marcos Felipe, que pra mim também falhou no lance do gol do Nacional de Medellín. A gente pode discutir ali a mão do jogador, né, que é o Beliarce, né, a discussão em relação a esse lance, mas o primeiro ponto pra mim é a postura que ele sai pra defender o lance, pra defender a jogada. Pra mim, realmente foi muito mal o Marcos Felipe. Vamos conferir aqui o que disse o Márcio Martins. Olha, eu ia falar sobre o Marcos Felipe, anotei aqui. Falha dele, culpa dele o gol. Culpa dele o gol. Pronto. Não foi um frangaço, não foi falha dele, uma bola que ele tinha que sair firme e afastar. Problema de ter goleiro meia boca é isso aí. Quando você precisa de uma decisão, ele entrega. É esse o problema. Quando você precisa do goleiro,
ele entrega. Luana Campos com a galera. Então ele fala que, assim, a gente já ouviu, inclusive, o Evaristo de Macedo falar muito sobre isso, né? Quando você tem um jogador ruim no elenco, o problema é que uma hora você vai ter que usar, né? Vai ter que usar o jogador ruim. E o Bahia negligenciou essa posição. Não sou eu que tô falando, tá? Até outros profissionais do Rio de Janeiro, que nem cobrem o Bahia diretamente, né? Acabam tendo ali análises mais pontuais em relação a alguns jogos. Por exemplo, o Vitor Canedo, aqui que cobre outros clubes do Brasil, né, no canal do Thiago Life, também nas suas redes sociais, fala que impressiona o Bahia ter negligenciado a posição de goleiro depois de tantos alertas. Pode ter custado uma vaga no mata-mata da Libertadores. O empate, né, deixaria o Bahia mais do que vivo, né, porque iria a 8 pontos e o Nacional estaria com menos 2 pontos, né, estaria aí com 7 pontos. Então ia estar um cenário muito mais possível para o Bahia nesse sentido. E o Wallace Borges, da TNT Esportes, traz também uma análise nesse sentido, que o Bahia estava praticamente classificado na Libertadores, um apagão de 12 minutos contra o Nacional, e uma falha do goleiro deixa o time com a corda no pescoço. Vai jogar a vida dia 28 contra o Internacional. Praticamente classificado, a gente estava contra o Nacional do Uruguai, né? Que a gente poderia vencer aquele jogo ali com tranquilidade, acabou se afobando, indo para cima desnecessariamente, inclusive, e deixou muito espaço para o contragolpe do adversário. Naquela ocasião a gente acabou tomando a virada. E os 2 pontos que a gente perdeu contra o Inter em casa, que era totalmente possível de vencermos naquela ocasião, estávamos com 1-0 também a favor e não conseguimos manter aquele 1-0, não conseguimos esses pontos, né? São 5 pontos que fazem falta, os próprios 2 pontos contra o Internacional, por exemplo, fazem falta, até um empate contra o Nacional do Uruguai, então pontuações em casa nesse cenário acabam deixando muito mais a desejar. Todo mundo foi mal no dia de ontem, principalmente o Marcos Felipe, o Cauli, o Everton Ribeiro, o Luciano Rodrigues, mas me impressiona que Michel Araújo e Rodrigo Nestor, que o Bahia inclusive pagou uma quantidade considerável pelo empréstimo do Rodrigo Nestor, né? Não sei exatamente quantos milhões foram pagos, mas foram mais de 10 milhões de reais pelo empréstimo de Nestor e pelo Michel Araújo, que até então não agregam ao Bahia. O Michel Araújo tem 14 jogos pelo Esquadrão de Aço, se eu não me engano passou um período de 2 lesões aqui no Esquadrão de Aço, ou uma lesão. E o Rodrigo Nestor, 22 jogos e 1 gol marcado apenas naquele gol, né, de pênalti contra a equipe do Jacuipense na semifinal do Campeonato Estadual. E assistências, né, que foram contra o Juazeirense e Barcelona de Ilhéus. E o Michel Araújo deu um passe contra o jogo do Jacuipense, né, e contra a Juazeirense. Não agregaram em nada ao Bahia, né? Esse aqui não estão tendo minutagem, mas precisam também ser cobrados. O Bahia, nesse movimento de composição de elenco, também precisa ser cobrado, precisa correr atrás do mercado. Não só de um goleiro confiável, mas de reposições que possam manter o nosso patamar técnico e até que possam mudar alternativas. O Kaique pode ter mais minutagens, que entrou e mudou o jogo contra o Palmeiras. A gente tem que saber dosar essa rodagem de elenco do Bahia, mas sobretudo ter um elenco confiável, né, à disposição. Eu acho que algumas peças ainda não se provaram. E acho que, inclusive, alguns jogadores da base não devem nada a esses que estão sendo oportunizados, viu? Acho que a gente pode pensar com um pouco mais de carinho nesse aspecto. Mas é isso, estou muito cansado, né? Os dias têm sido muito produtivos, muito cansativos. E a gente vai tentando encontrar o melhor conteúdo para vocês. Estou sem voz aqui na jogo no dia de ontem, muito cansado. Mas aqui, esse é o conteúdo para vocês no dia de hoje. Espero que tenham curtido. Se gostaram, inscrevam-se no canal, ativem todas as notificações e comentem a opinião de vocês em relação aos temas abordados. Grande abraço, até a próxima e bora Bahia!